portas fechadas. Esse é o estudo da palavra de Deus que eu quero levar até a sua vida hoje para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu quero usar um texto base ali em Gênesis capítulo 7, no versículo 16, onde está escrito: eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. O que me chama a atenção hoje é que ouve-se dizer muito sobre campanha de portas abertas. E eu quero, através desse estudo, mostrar a você que o nosso Deus opera muito mais quando a porta está fechada do que quando ela está propriamente dito aberta. Talvez você que me assiste já se perguntou ou já disse: por que tudo para mim é tão difícil? Por que as coisas para mim não fluem como para as demais pessoas? Por que para mim tudo é mais difícil? Talvez você já disse: olha, as portas para mim estão todas fechadas, não há uma possibilidade de uma perspectiva de melhora. Então, através dessa palavra, eu quero mostrar para você que há uma esperança, há salvação atrás de uma porta fechada. Quando nós vemos aqui Noé, e nós vimos que Deus dá para ele uma ordem, ali em Gênesis capítulo 5, 32, quando Deus o chamou para esta obra, ele tinha 500 anos de idade. E ninguém acreditou quando ele começou a pregar que iria acontecer esse dilúvio. Nem tinha se ouvido falar em questões de chuva, não tinha rios por perto com a capacidade de fazer tudo aquilo que Noé estava pregando que iria acontecer. No entanto, quando ele e a sua família entraram na arca e a porta se fechou, havia salvação atrás de uma porta fechada. Porém, os que estavam do lado de fora encontraram o quê? Morte, decepção, frustração. Por quê? Porque não creram na palavra de Deus. E o que nós começamos a entender quando a gente olha para esta arca? Primeiro ponto, querido: planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. Você precisa ter na sua vida uma palavrinha muito simples chamada planejamento. Ainda que a porta esteja fechada, se você se planejou, se você fez tudo aquilo que Deus te disse para fazer, há esperança ainda para a sua vida. E um outro dado que eu aprendo também com a arca: a velocidade nem sempre é vantagem. Às vezes a sua pressa faz com que você faça as coisas de uma forma avacalhada. Então, não é urgência, não significa fazer as coisas de qualquer jeito. Você pode fazer tudo com uma certa urgência, mas também sem comprometer o seu futuro. E não importa a tempestade que você está enfrentando, você precisa crer que há sempre um arco-íris do outro lado esperando por você. É o que nós vemos em Gênesis 9:13. O que eu quero te mostrar é que dentro daquela arca, vamos conjecturar para que você me entenda: será que havia banheiro para todos os animais? Será que dava para se fazer uma asepsia adequada ali? Eu acredito que não. O que nós vemos ali é que o cheiro lá dentro talvez não era um dos mais agradáveis, mas era melhor estar ali dentro do que tentar nadar lá fora, onde já havia cadáveres em estado de putrefação. O que eu quero que você entenda é que talvez o seu relacionamento não cheira bem, talvez o seu relacionamento na tua igreja não está cheirando bem, mas é melhor você ficar num espaço onde você conhece, se relacionar com as pessoas que você já tem conhecimento, do que tentar nadar lá fora. Não vale a pena. Deus tem compromisso com aqueles que estão dentro da arca. A arca agora pode representar o teu casamento, ela pode representar a tua vida espiritual, a tua igreja, o teu trabalho. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não tente nadar lá fora, porque caso contrário, você poderá ter grandes dificuldades. E eu quero enfatizar esse primeiro ponto dizendo para você: não importa a tua idade, o importante é que a qualquer momento Deus pode convocar você para fazer algo grande. Então você precisa estar pronto para quando Deus te convocar. Tem um texto que me chama a atenção sobre a questão do planejamento, aqui no Evangelho de Lucas,
no capítulo 14, eu quero compartilhar com você. Olha bem, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Então, quer salvação atrás de uma porta fechada? Planeje a sua vida, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando a construção começou. Ponto 2 que eu quero enfatizar. Em 2 Reis, no capítulo 4, nós temos também uma passagem que trata de uma viúva. E essa viúva, diz o texto, que ela tinha 2 filhos, não é? E os credores bateram à sua porta, dizendo que levariam os seus filhos para pagamento de dívida deixada pelo falecido marido. E ela vai então até o homem de Deus. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Estou sintetizando aqui para você. E o homem de Deus então diz para ela: o que te hei de fazer? O que é que tens em casa? Preste atenção, não é porque ele é o homem de Deus que ele tinha que ter todas as respostas. A primeira questão dele é: o que te hei de fazer agora? Ele pensa: o que você tem na sua casa? Então eu aprendo o seguinte: essa viúva diz: eu não tenho nada em casa senão uma pequena botija de azeite. Aquilo que ela julgou não ser nada, aquilo que ela não considerou seria a solução do seu problema. E a pergunta de Deus para você que me assiste agora é: o que você tem na sua casa? Dá para ser usado? Dá para ser colocado à disposição de Deus? Então a gente começa a verificar alguns detalhes. O homem de Deus então diz para ela: vai então, peça vasilhas emprestadas a teus vizinhos, muitas, não poucas. Vá para a tua casa, feche a porta sobre si e sobre os seus filhos, e vai deitando o azeite nas que estiverem vazias, e quando elas estiverem cheias, vá colocando elas à parte. E assim a mulher fez. Mas a minha pergunta para você é: você quer milagre de Deus para a sua vida? Você quer experimentar o melhor de Deus? Primeiro ponto: não tem milagre se o teu relacionamento com os teus vizinhos não for bom. Como é que está o teu relacionamento com a tua vizinhança? Os teus vizinhos conhecem você? Eles sabem que você é um homem ou uma mulher de Deus? Como está o teu relacionamento com os teus irmãos na tua igreja? Se os relacionamentos interpessoais estiverem quebrados, não vai ter milagre. Se você quiser milagre de Deus para a sua vida, você precisa restaurar esse relacionamento com os teus irmãos. Ponto 2: quer milagre de Deus? O milagre ele é proporcional à fé. Muitas vasilhas, muito azeite. Poucas vasilhas, pouco azeite. Então eu entendo que o milagre, querido, ele é proporcional à minha fé. Ela pega muitas vasilhas. Quer um outro dado? Quer milagre? Então eu aprendo aqui uma outra lição. No milagre sempre vai existir, sempre terá a parte humana e a parte divina. Qual é a parte humana para que o milagre aconteça? Pegar vasilhas emprestadas com a vizinhança. Qual é a parte divina? Multiplicar o azeite. Então eu entendo que Deus não fará aquilo que você pode e deve fazer. Pegar vasilhas é com você, multiplicar o azeite é com o Senhor Deus. Em João capítulo 11, você lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus chegou ali, ele dá uma ordem: tirai a pedra. E eu pergunto para você: Jesus poderia ter removido aquela pedra, se ele quisesse, com um estalar de dedos? Jesus poderia ter soprado e a pedra poderia ter virado pó? Claro que sim. Mas no entanto ele disse: tirai a pedra, porque a função de tirar a pedra é minha e é sua, mas de efetuar o milagre, aí sim é com Jesus. Agora preste atenção: ela pega as vasilhas emprestadas com os seus vizinhos,
ela vai para casa com seus filhos e ela fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos. Qual é a lição que eu aprendo com essa mulher? Presta atenção, não perca a tua intimidade. Isso mesmo, o que significa isso? Você já notou que quando nós vamos pedir alguma coisa emprestado para alguém, a gente sempre vai justificar o porquê do pedido? Olha, eu estou precisando desse dinheiro porque eu estou com uma dívida assim, assado, eu preciso. Infelizmente, quando você vai pedir algo para alguém, de uma certa forma, você tem que se expor. Porém, quando ela vai para casa, ela vai simplesmente com os seus 2 filhos, ninguém mais, nem o homem de Deus foi. Não é porque você está pedindo ajuda para alguém que essa pessoa tem o direito de se intrometer na sua vida, na sua intimidade, querido. Milagre vai acontecer dentro da tua casa, com a sua família, debaixo de uma ordem do homem de Deus, porque ele disse: vá para a tua casa e feche a porta sobre você e sobre os seus filhos. Não falou para chamar vizinho, não chamou para colocar no jornal o problema que ela estava enfrentando, a dificuldade da vida dela. Não perca a tua intimidade. Não compartilhe seus problemas com quem não pode te ajudar a resolvê-los, ok? Então eu vejo isso. E essa mulher então começou a encher as vasilhas. Eu entendo que cada vasilha que ela foi enchendo foi um sonho que aquela mulher foi realizando na sua vida. Se nós pudéssemos transpor esse texto para os dias de hoje, cada vasilha daquela poderia representar um sonho: a aquisição de uma casa própria, a aquisição de um carro, a aquisição de um bem. Mas o que eu quero que você entenda? Pague a dívida e administre o que sobrar. Você já notou que muitas vezes você que está me assistindo já disse: olha, eu sou dizimista e eu sou ofertante, pastor, mas o meu dinheiro não dá, não sobra, eu só vivo no aperto. Porque às vezes, meu irmão, nós não seguimos os princípios da palavra. E quais são eles? Dizimar, ofertar e fazer sobrar. Porque sobrando, Deus multiplica. O milagre aconteceu a partir de algo que ela tinha em casa. Se eu não fizer sobrar, não tem multiplicação. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? 5 pães e 2 peixinhos? Havia algo para ser multiplicado. Então, nosso Deus, Ele não aprova, em hipótese alguma, o desperdício nem o prejuízo. Jesus, logo após a multiplicação, Ele diz: guardai o que sobrou, para que nada se perca. Então você precisa administrar com sabedoria os recursos que Deus tem para você. E eu aprendo aqui então, em segundo lugar, que há prosperidade atrás de uma porta fechada. Quando nós olhamos aqui agora, um outro dado muito interessante. A partir do versículo 8, ainda, segundo Reis capítulo 4, eu então tenho a terceira lição. Primeiro, a salvação atrás de uma porta fechada. Vimos a questão de Noé. Segundo, a prosperidade de Deus atrás de uma porta fechada, no caso da viúva. Agora, a partir do versículo 8 de segundo Reis, nós vemos então o terceiro ponto. O homem de Deus, Eliseu, sempre passava a porta de uma certa casa, de uma mulher, o nome Sunamita. E ele percebeu que aquela mulher não tinha filhos. E então ele diz para ela: olha, no determinado tempo você vai ter filhos. Estou sintetizando aqui para ganhar tempo. Ela diz: meu senhor, já passei do tempo, não dá. Mas ele diz: olha, no determinado tempo você vai gerar o seu filho. E assim aconteceu. Aquela mulher, segundo a palavra do homem de Deus, gerou um filho. Esse garoto cresceu. Um certo dia, esse garoto estava no campo junto com o pai. Ele começou a ter algumas fortes dores de cabeça. O pai chama um funcionário e manda levar o garoto para casa. Quando ele chegou em casa, ele veio a falecer. Essa mulher pegou esse garoto, levou para o primeiro andar da sua casa, colocou deitado sobre a cama e fez o quê? Fechou a porta. Antes de falar sobre isso, deixa eu avançar para que você entenda o raciocínio. Então ela logo se apronta, se ajeita para ir ver o homem de Deus. No corredor da sua casa, ela se encontra com o marido.
E o marido diz: mulher, onde você vai? Ela diz: eu vou ao homem de Deus, mas nem é sábado ainda, mas eu preciso ir ao homem de Deus. Nota, se fosse uma outra mulher, teria jogado todas as frustrações, decepções daquela tragédia em cima agora do marido. O nosso filho morreu, acabou, já era. Mas no entanto, ele pergunta: vai tudo bem contigo, Sunamita? Tudo bem. Vai tudo bem com o nosso filho? Está tudo bem também. Meu irmão, eu quero declarar para você: nós precisamos abrir o coração para quem pode de fato resolver o nosso problema. Então essa mulher vai até o homem de Deus, e ele percebe a chegada dela ali no Carmelo. Então ele diz: vai lá e pergunte para ela. Ele diz isso para o seu moço, para o seu aluno: pergunte para ela se está tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. Então esse jovem profeta vai e pergunta para a Sunamita: tudo bem contigo, com o teu filho, com o teu marido? Ela diz: para você vai tudo bem. O que eu aprendo? Para pessoas que vêm nos perguntar como vai a nossa família, dependendo de quem for a pessoa, meu irmão, nós temos que dizer: para você tá tudo ótimo, mas para quem pode resolver o meu problema, aí sim a gente abre o coração, aí sim a gente conta os problemas para quem de fato poderá contribuir para a resolução dos mesmos. Agora vamos analisar alguns dados. Quando perguntaram para aquela mulher: vai tudo bem contigo? Tudo bem com teu marido? Tudo bem com teu filho? Eu quero compartilhar essa palavra com você. Vai tudo bem contigo? Você que está me assistindo, vai tudo bem com você? O que está por detrás dessa palavra? Você está feliz com a vida que você tem levado? Você tem realizado seus sonhos? Essa é a vida que você quis ter? A maioria hoje está insatisfeita com a vida que elas mesmas estão vivendo. Então, por trás dessa pergunta vem essa questão: vai tudo bem com você? Você está feliz? Você é uma pessoa realizada? Você está contente com o lugar onde a vida te levou? A segunda pergunta: vai tudo bem com o teu marido? A tua vida conjugal vai bem? Você é feliz no seu relacionamento? Você é uma pessoa realizada no seu casamento? Quantos casamentos, querido, são apenas de fachada, de aparência? Não precisa ir nem muito longe. Se você ir no capítulo 5, você vai ver Naamã, um herói de guerra. Deus deu grandes vitórias a ele. Agora preste atenção: mas quando ele entrava em casa e ele tirava o paramento de guerra, o que se via? Lepra. Um herói lá fora, mas dentro da casa de Naamã, ele era um derrotado, um frustrado. Na rua era alguém que todos queriam ser, era alguém que as crianças admiravam, mas quando ele entrava dentro da sua casa, o que se via era lepra. A hanseníase, ela lesa o sistema nervoso central e ela tira a sensibilidade. Tem muitas pessoas hoje que no casamento estão leprosas, perderam a sensibilidade, perderam o carinho, o amor, a afetividade, o respeito. E eu quero dizer para você, meu irmão, muitos querem milagres de Deus, mas querem do seu jeito, como Naamã. Olha, eu quero milagre, mas tem que ser lá em Damasco, tem que ser no local, nos rios que eu conheço que são limpos. Eu não vou para a água barrenta do Jordão. Você quer milagre de Deus para a sua vida? Não faça como Naamã, de querer do jeito dele. Vá nos termos de Deus, porque eu entendo que Deus quer fazer de você um herói fora, mas um campeão dentro da sua casa. E essa segunda pergunta: vai tudo bem com a tua esposa? Vai tudo bem com os teus filhos? Enfim, como está a sua família? Ainda tem diálogo? Amor? Amor? Tem amor entre vocês? Pense nisso. A terceira pergunta, eu acho muito interessante. Infelizmente hoje, muitas famílias estão acabadas, mesmo vivendo juntos. Mas enfim, a última pergunta: vai tudo bem com o teu filho? O filho era algo que Deus havia dado a ela. Então, ele estava de fato perguntando assim: como estão
as coisas de Deus em sua vida? Você tem ido à igreja? Está desenvolvendo o seu ministério? Está colocando Deus à frente de tudo? Porque aquele filho era a herança de Deus na vida dela. Era um milagre que Deus tinha proporcionado para ela. Como é que está teu ministério? Como é que está a tua vida com Deus? Como você está administrando as coisas que Deus tem te dado, meu irmão? Então eu vejo isso. Ela chega, então se derrama, homem de Deus. Meu filho morreu. Ele diz para o moço dele: pega meu bordão, vai lá, toque no garoto. Ela disse: olha, esse garoto pode ir, mas você também vai. Eu vejo que essa mulher é uma mulher determinada. Não era uma mulher que abria mão fácil dos sonhos, das bênçãos de Deus na vida, na sua vida. É o que você também precisa fazer. Você não pode abrir mão fácil das coisas que Deus tem te dado, meu querido. Então o homem vai, toca com bordão e nada acontece. Mas quando o homem de Deus chegou lá, entrou no quarto e fechou o quê? A porta. Deitou sobre o garoto e o garoto ressuscitou. Você sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? A ressurreição atrás de uma porta fechada. O que eu quero que você entenda, querido? Em primeiro lugar, a salvação atrás de uma porta fechada, a prosperidade atrás de uma porta fechada e a ressurreição atrás de uma porta fechada. Talvez os seus sonhos morreram, talvez os seus projetos, meu irmão, culminaram, chegaram ao fim, óbito, mas eu creio que através dessa palavra Deus vai restaurar, vai trazer à vida de novo os teus sonhos que morreram, porque há ressurreição, a vida atrás de uma porta fechada. E quando nós começamos a avançar ainda dentro dessa questão, por que ela não foi reclamar com a vizinhança? Por que Sunamita não foi chorar os seus problemas? Ponto 1, porque reclamar não vai adiantar, e sim piorar. Afasta as pessoas à minha volta, pois ninguém aguenta pessoas que só vivem reclamando. Foi por isso que ela não reclamou com o marido, foi por isso que ela não chamou ninguém. Não vai adiantar você viver reclamando, não vai adiantar você viver todo dia falando para as pessoas das suas decepções e frustrações. Você vai acabar afastando essas pessoas de perto de você. Então eu aprendo isso com o Sunamita. Eu tenho que ir em quem pode ressuscitar os meus sonhos, ressuscitar a minha esperança. Não vai adiantar eu reclamar com ninguém. Meu irmão, ninguém quer ficar perto de quem só reclama. Ponto 2, está tudo bem, porque eu não preciso mostrar para todo mundo que eu estou mal. Tem gente que faz questão de mostrar para todos que estão mal. Tem gente que faz questão disso. Quando você estiver mal, quando o dia mal bater na tua porta, coloca a sua melhor roupa, levanta a sua cabeça. Você é um campeão de Deus. Você foi levantado por cabeça. Não é a forma que eu quero que as pessoas olhem para mim, tendo pena, se sensibilizando, tendo dó de mim. Não é isso. O Salmo 3 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Meu irmão, o que os seus inimigos querem é te ver de cabisbaixo. O que os teus inimigos querem te ver é deprimido, frustrado. Não mostre para eles que você está assim. Levante a cabeça, creia em Deus. Breve, Deus vai virar a tua sorte, Deus vai mudar a tua realidade. Então eu aprendo isso aqui. Eu não tenho que mostrar para todo mundo que eu estou mal. As pessoas não precisam saber como está o meu estado, como é que está a minha vida. Eu creio em Deus de milagres. Terceiro, querido, está tudo bem, porque eu estou procurando uma saída. Ruim seria, querido, se eu estivesse prostrado, derrubado,
trancado em um quarto, com as cortinas fechadas, luz apagada, curtindo uma depressão. Aí sim estaria ruim. Mas em nome de Jesus, Deus vai te tirar dessa situação que você está vivendo e vai te colocar numa posição de honra. Creia, porque há ressurreição atrás dessa porta. E em quarto e último lugar, para a gente avançar aqui no estudo, está tudo bem, porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu creio que meu milagre vai acontecer, a minha vitória vai chegar. Querido, um dia Jó disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que a minha pele se consuma nos meus ossos, verei a Deus. A minha, a sua, querido, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Creia, está tudo bem, porque a qualquer momento Deus vai mudar a minha sorte. Em Jó 42, querido, olha a declaração que Jó faz no versículo 2. Eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No versículo 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. No versículo 10, olha, Deus mudou a sorte de Jó e prosperou Jó em dobro. Espere, porque o amanhã, o melhor de Deus ainda virá. Ele ressuscitará os teus sonhos e os teus projetos. Creia nisso. Em quarto lugar no estudo, presta atenção. Em primeiro, a salvação atrás de uma porta fechada, a prosperidade, a ressurreição. Em quarto lugar, em Isaías capítulo 26, versículo 20 diz: povo meu, entra nos teus quartos, fechem as tuas portas até que cesse a tua ira. Então o que eu aprendo, querido? O povo de Deus está seguro atrás de uma porta fechada. Às vezes, no momento de ira, de raiva, tomamos decisões impulsionadas por sentimento. Isso não é uma decisão sábia, não é o prudente. Se o dia mal bater contra a sua vida, bater a tua porta, vá para trás de uma porta fechada. Fique lá até que a tua raiva, até que a tua angústia passe. Por quê? Para quê? Para que você não tome decisões que vão afetar o teu futuro, que vai te prejudicar. Então eu vejo isso. Vá lá e fique tranquilo. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 26 diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque raiva que passa de um dia para o outro vira raiz de amargura. E meu irmão, uma pessoa amargurada é terrível. Uma pessoa que está fragilizada, que está misturando sentimentos de raiva, de revolta, de autocomiseração, achando que tudo só dá errado para ela. Ela acaba contaminando outros. Em Hebreus capítulo 12, 14 diz: olha, ninguém se prive da graça de Cristo, deixando brotar uma raiz de amargura, e que por ela muitos se contaminem. O dia está mal, você está irado, está nervoso. O mundo diz: vai pescar. Não, o crente em Jesus vai para o quarto, vai orar, vai buscar o Senhor, porque Ele trará refrigério para a tua alma, como o salmista declarou no Salmo 23. Então, em quinto lugar, Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que eu aprendo aqui, querido? A resposta de oração atrás de uma porta fechada. Você viu o que eu disse no início desse estudo? Muitos querem a campanha das portas abertas. As portas abertas é que indicam sucesso. Eu estou te mostrando. Deus salva atrás de porta fechada. Deus prospera atrás de porta fechada. Deus ressuscita atrás de porta fechada. Deus traz paz atrás de uma porta fechada. Deus responde, em quinto lugar, a oração atrás de uma porta fechada. Você tem que ter intimidade com Deus no quarto.
Você tem que ter intimidade com Deus, é ali, querido, porque a intimidade acontece de portas fechadas. É quando ninguém te vê, é quando nós de fato nos despimos diante de Deus, rasgamos o nosso coração para Ele. É isso que Ele quer, não que eu rasgue as minhas vestes, mas que eu rasgue meu coração diante dele, através da oração, através de súplicas, como diz lá em 2 Crônicas 7,14: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem algo que pode impedir Deus de te ouvir atrás de uma porta fechada? Sim. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ajudar, não está também agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, as vossas transgressões fazem divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Então é momento de entrar para dentro do quarto, fechar a porta, orar, confessar para Deus, para que você alcance misericórdia, como está em Provérbios 28, versículo 13. Em sexto lugar, o Senhor se revela atrás de uma porta fechada. Eu acho esse texto do Evangelho de João 20 tremendo, porque os discípulos estavam, todos preocupados ali. Olha bem, lê comigo, João 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Ei, as portas estavam trancadas. O nosso Deus tem poder de entrar, ainda que a porta esteja fechada, e ainda que lá dentro, fechado ali, você não tem esperança, não tem a perspectiva, não tem a paz. Esse Deus entra lá dentro e diz: paz seja convosco, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, e Ele é o príncipe da paz. Talvez você está fechado, sem paz, talvez você está fechado, sem segurança, mas há um Deus que, ainda que esteja tudo fechado, as portas podem estar, como está aqui no texto, trancadas, Ele entra atrás dessa porta fechada e diz para você: tenha paz, tenha paz. É o que Deus tem para você, Shalom, paz. Sétimo lugar, de contrapartida, não é o que acontece com os incrédulos. Mas antes de fechar, eu quero te dar o último dado. Uma certa feita, em João capítulo 8, você conhece bem o texto, o da mulher adulta. Aquela mulher foi pega e foi levada para Jesus. O homem que estava com ela deram uma válvula para ele de escape, porque a lei dizia que ambos deveriam morrer. Mas aquele episódio era apenas para prejudicar a Jesus. Talvez aquela mulher foi andando até Jesus, deprimida, triste, destruída. O erro daquelas pessoas, a sorte daquela mulher, é que levaram aquela mulher direto para a porta que é Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Jesus é a porta. Levaram aquela mulher diretamente para a porta, e ela passou e encontrou salvação. Mas quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós temos um contraste terrível. Enquanto eu mostrei para você, através desse estudo, que há salvação, prosperidade, ressurreição, enquanto eu fui mostrando para você
que Deus pode trazer paz, que Deus pode te prosperar, pode trazer infinitas bênçãos, responder a tua oração atrás de uma porta fechada. Essa porta é Jesus, querido, e uma vez que a gente entra por ela e ela se fecha, somos dele, ninguém pode nos tirar das suas mãos. Mas infelizmente, enquanto eu e você estamos seguros atrás de uma porta fechada, olha o que diz Mateus capítulo 25, versículo 10 em diante. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. As que estavam prontas, entrou e a porta fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Preste atenção. Quem estava atrás da porta estava salvo, guardado, protegido. Mas os ímpios estão do lado de fora. Hoje a porta da salvação, ela está aberta. O convite de Jesus é universal. Vinde todos. É o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados. Vinde. Esse chamamento do Senhor é para todo mundo. Se você aceitar ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, você entra por essa porta. Mas um dia, a porta da salvação, a porta da graça vai ser fechada. Quem estiver do lado de dentro, salvo. Mas haverá tristeza, angústia, morte para quem estiver do lado de fora dessa porta. Meu querido, eu espero, em o nome de Jesus, que esse estudo tenha abençoado a sua vida. O momento de você passar por essa porta chamada Jesus é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Que essa palavra prospere em teu coração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Até o próximo estudo, querendo Deus.